Virtual News. Virtual News. TSE inicia julgamento de 3 ações contra Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta terça-feira 3 ações nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral do ano passado. Em caso de condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível pela segunda vez. A inelegibilidade também pode alcançar o general Braga Neto, que disputou o cargo de vice-presidente na chapa de Bolsonaro, que tentava a reeleição. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos, por abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação, por causa de uma reunião realizada com embaixadores em junho do ano passado, no Palácio da Alvorada, onde ele atacou o sistema eletrônico de votação. Braga Neto foi absolvido no julgamento por não ter participado do encontro. Nas ações que vão hoje a julgamento, Bolsonaro é acusado de usar a estrutura da presidência da República para promover sua candidatura à reeleição. No primeiro processo, o PDT alega que o então presidente fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, uma live, no dia 21 de setembro de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais e pedir votos a candidatos apoiados por ele. O segundo processo trata de outra transmissão realizada em 18 de agosto do ano passado. Segundo o PDT, Bolsonaro pediu votos para sua candidatura e para aliados políticos que também disputaram as eleições, chegando a mostrar os santinhos das campanhas. Na terceira ação, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno. Na defesa prévia enviada ao TSE, os advogados de Bolsonaro e Braga afirmam que não houve abuso de poder e que as transmissões não ensejaram ganho competitivo, por não terem sido vinculadas a símbolos oficiais como o brasão da República. A defesa também declarou que a campanha usou redes sociais privadas e pessoais para realizar as lives. É a vírgula, né? É o detalhe. Bom, Márcio, é delicado, é complicado, porque quem vivencia a política aí como de forma rotineira sabe que estamos falando de nenhum absurdo, nenhum segredo de Estado, e que o que mais existe é a alternativa para burlar exatamente o favorecimento da máquina em um processo eleitoral. Porque, querendo ou não, ele tem uma estrutura pronta, ele tem assim, o candidato, ele é candidato, mas ele é, ao mesmo tempo, o líder. Né? Ele está presidente. Então é complicado. Onde o presidente reside enquanto em mandato? Nas sedes do governo federal. Teoricamente, ele pode fazer qualquer publicação da residência dele. Ah, mas que o camarada que fez a filmagem também é... o camarada que fez a filmagem é um assessor, que é um coordenador da minha campanha, que, por acaso, está num cargo, porque hoje eu sou... É uma pessoa da minha confiança que Exato, e hoje ele é assessor, ele está assessor, mas ele está em cargo, mas ele é meu assessor, é uma pessoa da minha confiança com quem eu compartilho. Essa função também. Exato, então, mas onde está a proibição? A proibição e assim, a novidade. Porque isso seja vereador, seja prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente. Então, onde não tem segredo, a gente não está falando de nenhuma novidade. O que precisa, de repente, é uma reforma séria eleitoral, de repente, uma ampliação de mandato e o fim da reeleição. Que aí você acaba com esse tipo de problema. Assim, se você não vai ser reeleito, não tenho mais preocupação em você usar o poder da máquina para a sua campanha eleitoral.
afasta-se. Se você usar o seu poder de máquina para apoiar o candidato fulano e tal, aí você tá errado. Porque o candidato fulano de tal, imagino eu, você faz uma reforma dessa magnitude sem reeleição, se você quer ser candidato a algo e tem um cargo público, você se licencia, então você já não tem mais acesso à estrutura da máquina. Então quer dizer, Márcio, assim, solução tem, mas querem solucionar? Há boa vontade em solucionar? Quem tá na máquina talvez não. Quem tá fora da máquina talvez sim. Sim. Mas quando ficar dentro da máquina também talvez Exatamente. Só que aí que tá. O camarada fala quando ele tá do lado de fora. Na hora que ele tá do lado de dentro ali, que tem os mesmos benefícios, fala, realmente é melhor ficar do jeito que tá. Discurso de acordo com a Cara, e no final das contas a gente fica vendo esse tipo de acusação, esse tipo de argumento, é o mais do mesmo. E o prejudicado, no final das contas, é o contribuinte, é o eleitor, é a população que tem um monte de assunto que precisa que seja resolvido para ela ter dignidade para viver. E a gente discutindo aí. Você falou bem chovendo essa numa questão olhada. de que isso é notório e acontece. A questão é provar isso dentro das possibilidades que a lei determina, né? Sim. Agora, num cenário perfeito, um ano antes você é candidato à reeleição, tendo reeleição, então você sai do governo e vai se candidatar e pronto, sem vínculos com o governo. Se afasta do seu cargo e aí você vai, você não tem acesso mais à estrutura, então você vai usar a sua estrutura, as suas doações de campanha. A sua campanha, a sua estrutura de campanha, pronto. Isso dentro da reeleição. Não tem reeleição, você não tem esse tipo de problema. Exato. E aí é lógico, e a máquina você não pode ter um candidato favorito. Então quer dizer, alternativa A. E assim, não somos especialistas nem cientistas políticos, não. concorda? Se perguntar isso para qualquer brasileiro, fala, opa. Então peraí, a alternativa existe. A gente já conhece. Assim, para mim, Márcio, o mais difícil de resolver um problema é quando você não identifica o problema. Mas pô, você sabe ali qual que é a raiz, qual que é a causa. Você sabe qual é o problema e o que ele ocasiona. É um desequilíbrio competitivo. Você já conhece. Então resolver tá fácil. Você elimina exatamente as brechas que dão origem a esse problema. Mas há interesse? Eu faço aquela situação, não, o prefeito que é reeleito na sua reeleição, ele não pode participar de algumas situações durante um período ali. Antes disso ele pode. Gente, ele vai usar o carro oficial para ir numa atividade, ele está em campanha, está em pré-campanha. E agora? Então não tem como você desvincular uma coisa da outra. Você vai falar, não vai, ele vai com carro particular. Mas peraí, o carro oficial é do prefeito, ele está indo como prefeito. Não tem como ele falar, eu sou prefeito e não sou pré-candidato à reeleição. Entendeu? Não tem. Aí o que aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições, você usar ali, de repente, desfiles cívico-militares e tal, como depois material. Mas são imagens minhas no exercício do meu cargo. Aí eu vou para a campanha, eu não posso utilizar as minhas imagens, captadas muitas vezes até de forma particular, por assessores, muitas vezes até externos, que não tem vínculo nenhum com o governo, e aí só que eu não posso utilizar. Então, peraí, se eu não posso utilizar das alternativas, das imagens, das situações que eu estou representando, como o cargo que eu represento me atribui, muitas vezes até obriga, então eu preciso ser desobrigado a cumprir essa agenda, afastado, e aí sim eu não uso essas imagens. Segundo tem esse raciocínio é interessante, porque assim, eu não posso. O César governador. O César governador, ele não pode utilizar as imagens do César governador na sua campanha. Porém, a oposição pode usar as imagens do César governador na campanha. Contra. Exato. Então, vê como é. Então, assim, alternativas existem. O que falta, na verdade, é coragem para colocá-las aí. Para resolver as situações. Mais a questão de coragem, César. Eu acho que o que falta aí é o desapego. Então, e aí para você desapegar, você tem que ter coragem, porque aí você vai ter que achar
Porque essa forma é a zona de conforto, né? Eu estou na oposição agora, estou no governo depois. Eu posso... É a forma mais fácil de se trabalhar, é assim. Então, vai ficar mais difícil. Quem que quer que fique mais difícil? Difícil. Eu vou criar uma regra para me prejudicar. Começa que todo mundo defende, todo político defende que política não é profissão. Só que todos eles entram na carreira política e quer morrer como agente político. E deixar então, peraí, se não político. É profissão, por que recebe os maiores salários de qualquer outra profissão, pelo menos do nosso setor país? Privado. Por que quando o camarada entra, ele não quer sair nunca mais? Por que todos eles defendem a reeleição? Se não é profissão, Márcio, é transitório. Você entrou, saiu, acabou. É um período da sua vida em que você dedicou o seu conhecimento, a sua boa vontade a contribuir ao país. Aí nós já estamos seguindo uma possibilidade de limitação a quantas cargos você pode concorrer. Você só pode concorrer 2 vezes a vereador, você só pode ser uma vez prefeito, você só pode ser uma vez governador. Ué, não é profissão. E uma vez presidente. Então, não, mas não é profissão a política. Só que a camarada fica 30 anos. Aí você quer. Vamos acabar com a reeleição? Vamos, mas em todas as esferas. Então. Em todas as esferas. É isso. Federal, municipal, estadual, também no legislativo, acaba. Fica mais democrático. E aí, vamos e vai reciclando, né? Cabeças novas. Então, fica mais democrático, dá muito mais oportunidade a todos. E aí também limita, não é porque você saiu de senador ou de deputado, você não pode vir assessor de outro, não. Fecha as portas, acabou. Segue a sua vida em outro ramo. É a possibilidade. Mas isso num Brasil perfeito, né? O Brasil de hoje é esse aí. Vamos lá. E assim, especialmente quando as pessoas... porque a descrença na política, ela traz inclusive uma falsa ilusão de que nada podemos fazer. Só que a gente tem que lembrar que no país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem muito mais eleitor do que político. Então, há sim condição de se mudar isso. Só que a gente precisa que primeiro haja educação e uma mudança de consciência da população para que se comece um processo de mudança. Zé Ramalho a mente, né? Vida de gado. Vida de gado. TSE suspende julgamento de Bolsonaro por abuso de poder nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu nesta quarta-feira, dia 10, o julgamento de 3 ações das quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. Esta noite, o tribunal ouviu os advogados de defesa e acusação, além do Ministério Público Eleitoral, o MPE, que defendeu o arquivamento das ações contra o ex-presidente. Em seguida, a sessão foi suspensa e será retomada na terça-feira, 17, quando os ministros vão iniciar a votação. Nas ações que estão em julgamento, Bolsonaro é acusado de usar a estrutura da presidência da República para promover sua candidatura à reeleição. O primeiro processo do PDT alega que o então presidente fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do rádio no dia 21 de setembro de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais para pedir votos a candidatos apoiados por ele. O segundo processo trata de outra transmissão realizada em 18 de agosto do ano passado. Segundo o PDT, Bolsonaro pediu votos para sua candidatura e para aliados políticos que também disputaram as eleições, chegando a mostrar os santinhos das campanhas. Na terceira ação, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno. A defesa. Durante o julgamento, o advogado Tássio Vieira de Carvalho, representante de Bolsonaro, questionou a legalidade do julgamento, conjunto de 3 ações, e afirmou que a medida prejudica a defesa. Sobre as realizações das lives, o advogado afirmou que não foi usada a estrutura estatal. Segundo o defensor, as transmissões foram feitas por meio de redes privadas de Bolsonaro. Essa reunião ocorreu na parte externa do palácio. Nas imagens não aparece nenhum símbolo da República, não há simbolismo nenhum, não aparece bandeira, brasão, não houve ganhos eleitorais, afirmou. O Ministério Público Eleitoral defendeu o arquivamento das ações. Para o vice-procurador eleitoral Paulo Gonete Branco, as transmissões não foram capazes de causar impacto sobre a legitimidade do pleito. Na ação em que se pede áspera
perda de inegibilidade e se exige que a característica, a gravidade do ato, em termos de impacto substancialmente negativo sobre a legitimidade do feito, afirmou. Bom, nos bastidores aqui, a Denise falou, não, hoje eu não vou falar muito, não, tudo mais. Há controvérsias. Há controvérsias. Eu tô acometida de uma enxaqueca muito forte hoje, então disse ao Márcio que falaria pouco. Mas diante dessa pauta, é impossível não falar. Veja, eu queria fazer uma pergunta. Como é que a pessoa é impedida de fazer uma live? O que é uma live? Pegar o seu celular e falar com os seus seguidores. De dentro da residência. Até onde eu sei, o ex-presidente Bolsonaro, o domicílio dele, a residência, era o Palácio da Alvorada. Então, meu Deus do céu, aonde que esse homem ia fazer a live? Dentro da casa dele. Como fez? Dentro de um quarto, me parece que fez lá fora, né, no quintal, não sei aonde, em algum lugar, aonde não apareceu nenhum símbolo da República. E depois, para o final, quando apareceu toda essa polêmica, dizendo que ele não poderia fazer as lives de lá, mas o homem morava lá. Enfim, ele alugou um apartamento lá em Brasília para fazer essas lives de dentro desse apartamento, para que esse tipo de narrativa, né, não perdurasse. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, muito bem pontuado pelo advogado de defesa do ex-presidente Bolsonaro, é o seguinte: não houve nenhum impacto essa live que o homem fez do lado de fora da casa. Não tinha nenhum símbolo, não utilizou rede pública, como faz o Luiz Inácio, né, com as lives dele. São feitas de dentro do Palácio da Alvorada, com a TV do governo, o Marcos Uchoa lá pago com o dinheiro do pagador de imposto. Então, enfim, espero que, assim como o Ministério Público pediu pelo arquivamento, porque não viu ali substância, não viu cabimento, né, para que continue esse tipo de ação infundada, então espero que seja acolhido esse pedido do Ministério Público e a defesa tenha êxito nesse sentido, porque de fato não tem nenhum tipo de substância, cabimento esse tipo de denúncia feita e ação impetrada pelo PDT, né, pelo Carlos Lupe lá. A verdade é que, mais uma vez, soa extremamente ridículo esse tipo de situação, né? Porque realmente não houve nenhum ganho eleitoral para o Bolsonaro, e ainda que se tivesse utilizado algum símbolo da República que tivesse por detrás ou coisa do gênero. Gente, vocês tratam a República como se fosse uma entidade gigantesca que tudo resolve e tudo faz. Não é verdade, não é verdade. A grande... chega a ser cômico isso, porque nós vemos esse tipo de ação aí que me parece que não é aquilo que se faz, mas quem faz. Quem faz? Porque não faz sentido algum. O Luiz Inácio está lá fazendo live toda semana, que por sinal ninguém vê. Com o aparato estatal. Com o aparato estatal, com o Marcos Uchoa pago com dinheiro público. Ministras andam de jatinho da FAB para assistir. E isso eu nem vou contar os milhares de artistas financiados com dinheiro público que vivem sondando, fazendo shows, essa coisa toda. Olha, o Brasil não tem jeito. Essa que é a grande verdade. Eu vou me ater às 4 linhas da Justiça Eleitoral. Se realmente o presidente for observado que cometeu um crime, que isso o leve à inegibilidade, então nós vamos ter uma condição de execução que sirva para os demais. E aí toda essa questão eleitoral vai precisar ser revista, porque a formatação e a decisão, sendo ela pessoal, torna toda a justiça de forma viciada. Deficitária. Porque, na verdade, então, já para não acontecer esse tipo de situação, ou você elimina a reeleição, não se tem reeleição, ou você diz, gente, propaganda, cada um faz a sua, mas você que está no governo, você não pode usar a máquina e você não pode aparecer em público nas suas lives. Porque como é que você vai interpretar isso? Exato. Isso que está acontecendo com o presidente da República... Tem que valer essa régua para os outros. Para todo mundo, porque
Como é que você interpreta isso? Com nuances? Não, eu não estava. Você é o presidente da República. Você é o governador. Você é o prefeito. Você tem um você é o domicílio. vereador. Você está imbuído de um cargo público. As suas ações, elas denotam. Ninguém vai separar a pessoa do presidente do Jair. Exato. Como é que nós vamos interpretar isso? Quer dizer, é se iludir. São leis que propagam uma condição que, na verdade, é imperfeita. Eu estou falando besteira aqui. Não está falando. E outra coisa que precisa ser ponderada. Caso o ex-presidente Bolsonaro venha a ser condenado nessas outras 3 ações, as pessoas precisam lembrar do passado. Por que o presidente Bolsonaro talvez tenha feito essa live lá do Palácio do Planalto? Primeiro, porque ele morava lá, então é residência dele. Segundo, porque outras pessoas fizeram. A ex-presidente Dilma, na reeleição, aparecia falando para a TV de dentro do Palácio do Planalto. Por óbvio, a mulher morava lá, não é? Então, se ele fez, foi porque houve precedente. Alguém no passado fez e não foi punido. Então, muito bem pontuado pelo Márcio. Alguém no passado fez, não foi punido. Ok. O presidente Bolsonaro achou que poderia fazer porque outro fez. Está sendo punido agora. Então, o que nós esperamos é que a mesma régua que mede agora as ações do ex-presidente Bolsonaro seja utilizada daqui para frente para os próximos candidatos, para os próximos cargos e para as próximas eleições. Nada além disso. Eu só tenho E o rigor da lei. Eu tenho só mais um ponto sobre esse tema, que é uma situação no mínimo cômica. Essa história da república, ou a res pública, coisa pública, ela também denota uma situação para lá de estranha. Você não pode utilizar esse aparato, a localização do Palácio do Planalto para você poder fazer uma live. Ok. O financiamento de campanha é público. Ou seja, no fim das contas, saiu tudo do seu bolso. Que diferença fez você filmar no Palácio do Planalto ou você filmar na rua ou em um estúdio o tempo todo? Quem pagou você a conta pagou fomos a conta. nós. Essa que é a grande verdade. Tá aí. O dinheiro é público, mas a sede não pode ser. Ok, você não pode utilizar. Tudo bem. Tá valendo. Agora tem que ser ipsis literis, né? Ali em cima, na medida. Não tem para onde escapar, é aqui. O fio da navalha é um só. Pronto. É assim. Agora, não dá para se ter uma condenação, depois, vamos dar fazer uma não era bem assim. Não. Que bom que eu já falei. Denial foi rápido. Alguns aí, o negócio prolonga, estende. Vamos acompanhar. E é bom lembrar também que tudo isso está se criando jurisprudência. Vamos ver se lá na frente vai valer para o lado que hoje acusa. A saber. TSE rejeita 3 ações contra Bolsonaro por abuso nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem 3 ações na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro era acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. No terceiro processo, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro, para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno do pleito. Por maioria de votos, o tribunal entendeu que, apesar da conduta eleitoreira, a reunião não foi suficiente para caracterizar o abuso de poder econômico. Na sessão realizada na noite de ontem, o TSE também absolveu Bolsonaro em mais 2 ações que tratam de lives realizadas durante as eleições. O segundo processo, julgado, tratava de uma live realizada no dia 21 de agosto de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais e pedir votos a candidatos apoiados por Bolsonaro. A maioria dos ministros entendeu que, apesar da realização da live, a conduta do ex-presidente não teve gravidade suficiente para configurar abuso de poder político, porque uma liminar do TSE impediu a realização de novas transmissões dos mesmos moldes. O general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, também foi absolvido. A Corte Eleitoral também absolveu Bolsonaro ao julgar a primeira ação contra o ex-presidente. Durante o julgamento, os ministros começaram a discutir a liberação para que candidatos à reeleição nas eleições municipais de 2024 possam usar a estrutura de residências oficiais para transmissões, mas com regras como fundo
da live neutro, sem emprego de recursos e servidores públicos. Contudo, não houve consenso e a discussão será retomada na sessão de quinta-feira, dia 19. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro protagonizou uma reunião com embaixadores em junho do ano passado, no Palácio da Alvorada, onde atacou o sistema eletrônico de votação. O general Braga Neto foi absolvido do julgamento por não ter participado do encontro, mas também é alvo do novo julgamento. Acho que o pessoal andou ouvindo o Virtual News aqui da semana passada, né, que nós comentamos sobre, vem cá, e como é que fica a próxima agora? O cara está lá no poder, ou você diz que não pode usar nada, ou você diz que pode. E a discussão estava lá, agora eram as reeleições, como é que fica? Absolvido o Bolsonaro nessa situação, página virada. A verdade é uma só. Esse julgamento, né, falando aqui com o máximo respeito ao TSE, a gente sabe que vem a favorecer outros políticos. E digo isso porque, estrategicamente, e é assim que a gente pensa no direito, né, nas teses, nas defesas, enquanto advogado, o advogado e o operador do direito usa muita estratégia. Então, vou falar aqui a minha opinião, que ainda é permitido. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível por 8 anos na ação passada. Ponto final, matéria pacificada. Então, o que pensaram? Vamos arquivar essas aqui, porque se nós condenarmos o ex-presidente Jair Bolsonaro falando que ele não pode fazer live, não pode se reunir com cantores, com pessoas da mídia, né, não pode fazer certas divulgações, vai nos prejudicar. Porque foi o que falamos no programa passado, se valer para um, vai ter que valer para os outros. E, lógico, eles descobriram o poder da internet, e isso foi lançado pelo presidente Bolsonaro, de usar esse tipo de mídia. Então, esse arquivamento não vem porque são bonzinhos, porque, né, decidiram ali poupar o ex-presidente. Não. Já se sabe que há pedidos de liberação junto ao TSE, né, na lei eleitoral, para que seja possível fazer essas lives de dentro dos órgãos de onde tiverem, seja do Palácio da Alvorada, do Palácio do Governo, ou, né, da residência do prefeito, usando os lugares do município. Essa aqui é a grande verdade. E falo isso e não vou errar. Estou abrindo aqui, a matéria do Estadão. Governo Lula vai montar TV Brasil internacional, porque já temos a TV Brasil, né, a nível nacional, onde o presidente faz lá, inclusive o programa Fale com o Presidente, que não tem audiência, mas que tem um custo. Então, o presidente Lula quer divulgar o país no exterior e não revelou o custo disso. Ou seja, se condenar o presidente Bolsonaro, se o TSE condenar porque fez uma live usando, né, a estrutura do Palácio do Planalto, e repito, ele morava no Palácio do Planalto, então era a residência dele, outros não poderão fazer a mesma coisa. Então não tem nada de inocente, poupamos o presidente. Não. Esse voto e essas absolvições, essa indicação para que seja tudo arquivado, tem um objetivo. Bom, meu comentário vai ter três eixos aqui, para ser bem sincero. Mais uma vez, o PSOL, né? Como eu sempre brinco aqui, ele é o recordista de acessos ao Poder Judiciário, então realmente o PSOL conseguiu quebrar mais um recorde e é mais um autor de ação. E o meu segundo eixo aí vai ser sobre essa questão dos cantores, né? Eu não vi o PSOL reclamando, nem mesmo o PT, quando houve apoio do Zeca Pagodinho, quando houve apoio do Caetano Veloso e todo aquele pessoal da classe artística que não estavam interessados na democracia. Eles estavam interessados no dinheiro público. Todo mundo sabe disso, né? Tanto é verdade que esses artistas também deixaram aí de ter todo aquele know-how, aquela coisa toda, e eles ficaram um pouquinho para trás com boa parte do público. Essa que é a grande verdade. Nunca quiseram saber das pessoas, nunca foi pela preocupação com as pessoas, sempre foi a preocupação com o próprio bolso. Essa que é a grande verdade. E o meu último eixo aí para esse comentário é sobre essa ação que parece realmente que eles escutaram o Virtual News e tiveram um surto de bom senso, né? Porque, afinal de contas, você usar da estrutura da sua própria residência, afinal de contas ele estava imbuído no cargo,
de presidente da República. Se ele não podia usar o Palácio do Planalto para poder fazer isso, ele ia fazer onde? Precisa necessariamente sair, ainda por si, e até uma questão de economia de gastos. Afinal de contas, quando o presidente se move, ele tem que mover a equipe de segurança juntos, tem todo um aparato junto. Se ele faz lá na sua residência oficial, qual é o grande problema disso? Fazer o uso da estrutura de internet ou coisa do gênero? Não faz sentido a gente criar todo um banzé por conta disso. Essa que é a grande verdade. Então tivemos esse surto de bom senso do TSE com essa rejeição, é o básico da coisa. Agora só uma pequena correção. A oportunidade de usarem esse tipo de artifício na próxima eleição. Só uma pequena correção quando se fala que, olha, o Brasil teve certo avanço aí com esse tipo de tema. Não teve nenhum avanço. Essa que é a grande verdade. Só se discutiu de modo completamente inútil essa temática sobre o uso da própria casa. E o efeito prático disso é zero, infelizmente. Quer acabar com esse problema? Acabar com a reeleição. Virtual News.